Olá, boa noite. Aqui do Hotel Ilha de novo. Fiquei um tempinho sumido, gente, das lives, por necessidade de compromisso litúrgico lá com a minha casa. Mas eu já estava atendendo uma cliente e aí foi o que me levou a pensar nesse assunto que a gente vai falar um pouquinho, tentar debater um pouquinho hoje. Como é que funciona o assunto que eu vou falar hoje? Ele vai se embasar, infelizmente, em tudo que eu debato, que é a normatividade de uma vida normal feita somente de papai, mamãe e família heteronormativa. Se eu demorar a responder a vocês ou responder aos colofés, é para não perder a linha de pensamento, tá bom? Então vamos lá. A gente sabe que a gente vive hoje, dentro dos guetos espirituais, as casas espirituais, nós vivemos uma tremenda desordem quanto à obediência e quanto a acatar as ordens e fatores litúrgicos da religião mesmo. Todo mundo bate de frente, fala diretamente, está sempre falando sobre a questão da desobediência, daquele mais novo que joga buto sem poder, daquele que faz ebó sem poder, de um jovem que às vezes vai lá e canta um candomblé sem poder, mas de onde vem tudo isso? Nós sabemos que a nossa base de envolvimento, ela está ligada juntamente ao que nós admiramos. Então, se a gente vive hoje um período de desobediência, um período de agressividade emocional, é porque, de certa forma, mediante esse capitalismo tão louco, de 1960 para cá, as mulheres que têm como responsabilidade maior, que é o adornar, que seria a competência de compor a nossa educação sentimental, elas estão na rua trabalhando. Então, mulheres que estão trabalhando, elas acabam fatiando a educação dos seus filhos por pedaços. Antigamente, nós que vivemos sob uma conduta familiar, isso indifere se essa conduta foi hétero, gay ou seja lá como for, nós tivemos limites de sim e de não, de começo e de fim, do que fazer ou não fazer, de poder ir brincar, de tal hora voltar da rua. Então, esses pequenos exercícios diários criam na gente a necessidade de uma organização orgânica e social quanto à obediência. Colofé Estelinha, Colofé Giza lá, que mandou um beijo. Uma grande coisa a se pensar é que o impulso dentro da nossa energia orgânica, o impulso do amor e do ódio, eles vêm do mesmo lugar. Como eles vão ser desempenhados? Quando a gente pega uma criança, vamos botar uma criança espiritual, um elegum, Colofé, Luizinho, a gente começa a observar a postura daquele elegum, daquela pessoa, daquele filho, perante as atividades da roça, perante as obrigatoriedades da roça, a gente já começa a ter uma certa relevância e aquilo nos revela um pouco da luta interna daquele filho. O filho que resiste a obedecer ordens, o filho que resiste a chegar no horário certo nas programações, o filho que se resiste a contribuir com a casa, porque a educação tradicional o pai e a mãe nos sustentam, logo, por consequência, quando eu tomo corpo de sustento, eu ajudo a minha casa, uma forma de retribuir os favores que um dia me foram prestados. Colofé, Jorginho, tudo bom? Na grande verdade, o que eu quero discutir aqui é o motivo da agressão e o motivo da desobediência, que está extremamente ligado a essa evolução feminina. Não que eu não concorde que a mulher não tenha que ter o seu lugar de fato, a sua conquista, o seu sustento, até porque se a mulher foi para fora buscar o seu sustento, em suma, porque inúmeros homens também abandonaram famílias para trás com seus filhos. E essa geração de 60 para cá, Colofé, Paulinho, ela vem sofrendo essa degradação, essa dificuldade de reconhecimento das suas dores e de suas frustrações, que no fundo são essas dores e frustrações que levam esses seres humanos ao que nós chamamos de erros dentro da liturgia do candomblé. Quando a gente fala de barracões antigos, e eu estou falando tudo isso porque é o mês do Molu, todo mundo sabe que eu vou lançar já a campanha de jogo em troca de alimentos, porque eu venho de uma instituição familiar onde meu pai, Colofé Marquinhos, você me falou um oi no começo, eu não te respondi, aliás, Marcelo, perdão, Colofé Érica, eu venho de uma instituição familiar onde minha mãe e meu pai, uma vez por ano, paravam e faziam alguma ação social. Eu tive esse comportamento dentro da igreja também, eu tive esse comportamento dentro da Umbanda. E segundo a educação Colofé Ayala, a educação que eu tive familiar,
eu tive uma educação de começo, meios e fins. E esse mês, o mês do Molu, todo mundo sabe que eu tenho uma devoção gigante a esse Vodum. É o Vodum do meu pai pequeno, entendeu? Foi um mutinho do Molu, Babalorixá Alexandre, filho de mãe Palmira de Ançã. Foi iniciado por ela, uma grande mulher, e se tornando por consequência um grande homem. Eu tenho uma admiração gigantesca pelo meu pai pequeno, pelo meu Merruntó. E eu procurei exercer o culto do Olubagé, mesmo não sendo um culto litúrgico da nação do Jeje, de forma muito impecável. Era uma forma de eu retribuir aquele homem, aquele Vodum que tanto me deu milagre e que tanto me cuidou, uma forma exata, sem expor as necessidades internas minhas. Como qualquer outro ser humano, eu também tenho dificuldade de reconhecer algumas coisas, exacerbações e excessos em outras coisas também. Então, quando eu digo que na competência familiar ou na competência da mulher está a necessidade do sustento sentimental de uma família, é porque a gente cresceu com o comportamento do homem trabalhando e da mulher dentro de casa cuidando dos filhos. Por consequência, é muito normal que os filhos de santo priorizem aos zeladores masculinos as obrigatoriedades e necessidades financeiras sem um compromisso de cumprir com as mesmas. Afinal, essa foi a educação que eu tinha no passado. Meu pai trabalhava para me sustentar. Minha mãe me dava carinho e educação. Por isso que as Ialorixás, elas conseguiram ter no decorrer do tempo uma conduta muito melhor e muito maior com a questão educacional. Porque vinha-se do comportamento mãe, avó, tia, madrinha. E com essas colaborações sentimentais sendo quebradas, nós encontramos hoje uma exposição ao retorno sentimental muito complicada. A visibilidade do que a internet nos dá, do que isso que a gente está usando aqui nos dá, do que o WhatsApp nos dá, é que eu posso ter a necessidade, o fragmento de amor que eu preciso, na hora que eu preciso, não preciso lutar por ele. Eu não precisei até a casa da minha mãe para ouvir Colofé Rosana, Colofé Rodrigão, Colofé Fabiano. Eu não precisei até a casa da minha mãe poder ouvir um Eu Te Amo. Eu posso dizer um Eu Te Amo por aqui muito prático, ligar o telefone, tudo bom. Então perdeu-se o contato. E nisso, essa retribuição não existe a vulnerabilidade. Em certos dias, é claro que eu vou estar mais obediente, mais desobediente, mais contestador, que isso, na grande verdade, são as reações orgânicas do meu corpo, entendeu? Quando eu pego aquele legume que ele já não se coloca as obrigatoriedades de uma roça, a gente começa a ter que pensar que hoje a gente está recebendo na nossa casa, nos nossos coeixos, nas nossas casas de axé, nos nossos abaçais, Colofé Manoara, a gente está recebendo esses filhos do desequilíbrio social ou do desequilíbrio de ausência. Crianças que tiveram o desenvolver da agressividade ou da depressão, da melancolia, pela falta ou vulnerabilidade não exercida pela sua mãe. E que, de certa forma, como era a mãe o fator de pilar de sustento de uma casa, automaticamente essa criança, hoje jovem, adulto espiritual, para dentro da casa de santo, as suas frustrações e dificuldades para com o comportamento da obediência. Porque claramente esse jovem, essa mulher, esse homem, ele vai espelhar no seu zelador e vai trazer a obrigatoriedade que o seu zelador tenha de cumprir com os requisitos que seu pai ou mãe não cumpriu. Sendo esse adolescente ou jovem um filho de educação pré-programada, ou digo de partículas, educação que uma vizinha, que os nossos professores, que um tio, uma avó deu, essa criança não teve uma estrutura compacta de formar uma educação tão visível. Daí vem uma tese de entendimento somente minha. Eu também critico muito os jovens espirituais que não se tomam do respeito segundo a sua energia de idade. Mas também o quanto esses jovens não estão olhando na gente e vendo o fator que nós exercemos, todo zelador, por maior ou menor experiência, ele exerce um status, uma posição de força, de poder, de legalidade, de autoridade, de consolo e de conforto. Então, o quanto que esse jovem espiritual não está buscando, repetindo os nossos atos, mesmo fora da época, também buscar encontrar, ir de encontro a esse conforto, a essa força que lhes falta. Bem, numa resolução muito, muito clara, quando a gente recebe esses filhos de uma educação parcelada ou minoritária, nós temos que tomar extremo cuidado
até na hora das correções, porque hoje as roças enfrentam um problema muito complicado, que é a irresponsabilidade com os atos litúrgicos, a despreocupação financeira, porque uma roça também, como todo qualquer gueto, qualquer instituição, vive de dinheiro, Colofé, Alcione, a agressividade, a desobediência, a questão sexual que está extremamente alta, a carência sendo revertida por sexualidade. Não existe mais o toque sem amor, o toque sem carinho. Não existe o toque, nem sequer por demonstração, por correção. Porque se eu pego no braço de um filho e digo a ele que ele está errado, ele vai à delegacia me denunciar por agressão, porque nós hoje trabalhamos com esses jovens de educação particular e fracionada, trabalhamos com a dificuldade de receber a negativa. Hoje, todos nós que atendemos clientes, jogamos búzios, jogamos carta, atendemos os nossos guias, entre outras coisas, nós temos a dificuldade do próximo que vem com a sua dificuldade e a contrariedade. Se eu não ouço o que eu quero, se a coisa não vem em minha direção da forma que eu quero, eu vou agredi-la. Então, nós devemos tomar um excesso de cuidados, porque às vezes quando um filho comete o erro naquela correção que eu fiz com ele, até na gritaria ou no puxar de braço, eu posso estar dando àquele filho a fatia que ele necessita naquele momento. Porque uma criança, quando ela está extremamente histérica, ou extremamente bagunceira, ou extremamente desordenada, ela está chamando atenção para si. E essa atenção, ela vai requerer um fruto de correção, mas também um fruto de apoio, porque uma criança já está acomodada a ser apoiada. Quando essa criança traz sua personalidade lá da infância mal resolvida aqui para o campo adulto e para dentro do gueto da nossa casa espiritual, ela também espera que você, além de corrigir e chamar a sua atenção, você também o chame para a realidade, porque a grande dificuldade que nós temos hoje em dia é em aprender a desarmar o nosso filho e trazê-lo para a vulnerabilidade. Quando eu digo ao meu filho que ele é filho do Ogum, um grande guerreiro, filho de Xangô, desculpa, gente, uma ligação receber aqui. Quando ele é filho de Xangô, Deus do Trovão, que ele é filho de Yansan, dona da velocidade dos raios, eu esqueço de dizer àquele filho que para ser filho dessa divindade, ele também tem que ter vulnerabilidades, afinal os nossos deuses também sofreram ataques. E hoje em dia, a maioria dessa juventude espiritual e desses filhos que nós temos, mesmo quando mais velhos, com essas frustrações da infância, recebem um contorno de convívio, ou uma correção pelo seu erro, ou chamar a atenção porque ele não está presente, ele vai agir como receptor de uma energia que ele precisava naquele momento. Então eu dei a ele a atenção que ele estava fazendo, porque um filho que falta as funções, você vai brigar com ele, ele reclama do tempo dele, mas ele recebeu a fatia que você tinha que dar, que era a sua preocupação. Diferente um pouco é desarmá-lo e colocá-lo em posição de vulnerabilidade, dizendo: filho, olha, você faltou a função essa, que é de sua obrigatoriedade para que você pertença a essa casa. O muito importante hoje é que quando a gente recebe esses filhos de educação fragmentada, a gente tem que aprender de uma forma muito grande, que para eles é muito mais fácil chegar na casa de santo chorando e receber um afago e um carinho, ou chegar com desespero e receber da gente a nossa potência de execução para fornecer ao outro um favor, e eles acabam tendo uma ação imediata. Nós dois, os dois lados, quem serve está sendo servido, recebe uma ação imediata de compreensão, apoio, amor, de certa forma, não de educação, porque o que falta hoje aos zeladores, e a um convívio de um gueto espiritual, é conotar aquele gueto a seguinte frase: antes do zelador pensar em quantidade, número e em servir o seu ego, porque eu também já fui assim, eu me preocupei muito com o que os outros que viriam à minha casa achariam da minha decoração, da minha comida, do vestido dos meus filhos. E deixei também os meus filhos por um tempo sem essa perseverança de puxar pelo pescoço. Porque quem me conhece sabe que eu sou um zelador extremamente, eu não diria agressivo, mas participativo. E agressivo sim, quando você está se levando a um lado de derramar a sua história e que ela não possa voltar atrás. Colofé, Pai Michael, tudo bom? Então, gente, o que eu quero falar com tudo isso é que vocês possam entender que o impulso do amor e da raiva e do ódio vem do mesmo lugar.
o impulso da carência e da prestação dessa carência no mesmo lugar. O que a gente não consegue é ensinar ao próximo o que ele precisaria expor através da sua vulnerabilidade, os seus sentimentos um pouco mais quebrados, para que a gente pudesse trabalhar. Porque é muito difícil eu ser um homem, uma mulher hoje e reconhecer que eu sou carente de pai e mãe, carente de um elogio, carente de atenção. É muito mais fácil que eu, de uma forma errônea ou sem percepção orgânica, eu consiga distribuir atenção, distribuir necessária atenção para a minha pessoa. Colofé, Deré, tudo bom? É uma coisa muito engraçada que quando eu pego a agressão, o descaso, o descompromisso, nada disso é a causa do que está acontecendo. Quando um filho é preguiçoso, não arruma a roça, quando o filho está no WhatsApp o dia inteiro dentro da roça vendo o irmão trabalhar, aquele descaso, aquela desobediência, aquilo não é a causa, aquilo é a consequência. Consequência de uma juventude que está com dificuldade de entender que os relacionamentos não são mais armados, que o casamento não é mais uma instituição de fé e fato, que hoje, se você não está satisfeito com o seu companheiro ou companheira, você pode se separar. E, primordialmente, entender que se ele chega a uma casa de santo e ele é uma segunda família, existe aquele ditado que família é quem abraça, é quem compõe, que ele vai ter que ter a competência de aceitar daquela família os seus dogmas e que se ele não se cumprir aquilo, o zelador tem que ter a competência de dizer a ele que ele não pertence àquela instituição. Ah, mas que feio, Doté. Vai expulsar o filho porque ele é promíscuo, ou porque ele tem algum vício, ou porque ele tem algum mau comportamento? Não, a gente não expulsa, a gente conversa antes. Mas quando a conversa não chega a vias de fato, não tem um retorno, porque o problema não é espiritual, é orgânico, o zelador ele tem que ter, infelizmente, o pulso firme e dizer àquele filho: se você necessita desse convívio, se você necessita de estar conosco, nós vamos compreender o seu mal, desde que você também entenda que ele exista. Porque senão, mais uma vez, a sociedade do candomblé joga sobre alguns zeladores que expulsam filhos de suas casas um julgamento desnecessário. Porque se eu exponho o meu erro, eu aprecio a conduta da correção e, de uma certa forma, eu vou aceitá-la como um encorajamento e um colunamento para que eu possa mudar. Agora, quando eu só quero compreensão e eu só quero os favores de carinho e os favores de uma intimidade de precisão, eu não estou vivendo um gueto. E é como até um crime. Uma mãe que vê um filho roubar a bala do irmão, que vê o filho pegar um short do vizinho, que vê o filho pegar um brinquedo do vizinho e não devolver, e ela não age com admoestação, ela está entregando para a sociedade um ser humano com possíveis necessidades. Todo mundo sabe que os vícios, que os nossos fatores são orgânicos, que tudo que a gente tem é orgânico, a nossa percepção, audácia, visão, os sentimentos de necessidade, de ataque, todos são orgânicos herdados de fase animal. A maldade e a conjectura da agressividade que foram criados pelo homem. A crueldade, as armadilhas, todas foram criadas. Você não vê um animal fazendo armadilha e machucar o outro se não for para se alimentar ou por defesa. Então, na grande verdade, quando a gente pega essa geração que viveu sem essa educação presencial da mãe, que desconstrói já essa fórmula de família heteronormativa, de pai que trabalha e mãe que vai dentro do lar. Atualmente, hoje as mães trabalham, em sua maioria trabalham porque os pais tiveram em consequência de cometer a fabricação desses filhos organicamente e pularam fora. A mãe tem que estar extremamente autêntica e atenciosa quando entrega esse filho à sociedade, porque está entregando um filho que, vivendo longe de uma educação contínua, não vai se sentir responsável perante as obrigatoriedades, entendeu? Nem sequer responsável perante a sua dificuldade de reconhecimento de dores e frustrações. Então, quando eu falei lá que a gente tem que tomar cuidado nas correções, temos que aprender a desarmar o filho errou, diga: filho, você errou por essa questão. E se você continuar a errar por essa questão, eu tenho que ajudar a lhe ofertar. Você não vai pertencer ao meu gueto, porque as suas consequências vêm de uma causa. A causa do seu erro vai gerar consequências, e essas consequências vai te gerar uma consequência, que é o desligamento desse local que você acha que pode lhe ofertar pérolas ou fatias positivas.
Quando eu digo que eu tenho que tornar costumeiro o desarmar, é também tornar costumeiro também as entrevistas periódicas. Quando a gente fala de correção, gente, é olho no olho. Quando a gente fala de dizer o certo ou errado, é olho no olho. Quando eu me dou a ciência ou a sabedoria de, junto com Maria, falar que João está errado, eu só estou alimentando os comentários. Chegue para o João e diga, ó, Maria e eu achamos que você está errado. Isso não vai crescer, porque hoje no candomblé, que é uma fama ruim que nós temos, é de fofoca, confusão e ejó, perseguição própria, nós somos os nossos maiores acusadores, nós somos os nossos maiores perseguidores. Colofé, Gui, tudo bom, Preto? E como eu te disse, a agressividade, a desobediência, o descaso, o desrespeito, o descompromisso, somente são consequências do que vem ali atrás. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu conversando com uma pessoa, eu tentei questioná-la e posicioná-la, dizendo a ela que o abandono da mãe, que a mãe estava procedendo um abandono por essa pessoa, e que esse abandono somente estava servindo para a pessoa acordar. A pessoa conjecturou aquilo e viu que não tinha mais para onde ela culpar mãe, pai, tio e prima, e ela foi, tomou um caminho, começou a trabalhar, a estudar. De repente, quando ela conquistou pequenos passos, ela se deu o declive de decair de novo. Por que decaiu? Tendo essa base de aprendizado. Porque ela satisfez momentaneamente as suas necessidades. Alimento, celular, passeio, vida e roupa. Então, quando tudo é fora do organismo e aquilo é completado e satisfeito, as necessidades e condutas sociais não existem. E estar na sociedade não é estar contido num grupo hétero ou não hétero, gay, lésbica, trans e afins, não. Nem muito menos religioso ou não religioso. É estar contido dentro de uma partícula tratada como elo. Se eu estou em elo com o João, eu minimamente não me dou o abuso de afrontar o que o João não gosta, não perco a minha personalidade, não tenho dificuldade de reconhecer o que eu não possa fazer, o que eu posso fazer para o João, mas eu me coloco de forma integral, juntamente com a minha consciência, a não ferir o João em nada. Então, quando a gente começa falando que a gente vive hoje em meio a resistências e agressividades, nós simplesmente estamos sofrendo um pouco do que os professores sofrem no colégio. Colofé, Rose, a maioria dos professores, eles conseguem, de uma certa forma, de pedacinhos e pedacinhos, ir desarmando aquele aluno mais bagunceiro, mais desatento, mais agressivo, porque ele sabe que aquilo é uma reflexão do que aquele aluno vive na sua casa. Mas nós, zeladores, professores espirituais, ocupamos uma posição um pouco além do professor. Nós temos, uma posição de ocupação de conformação daquele ser. Porque através da espiritualidade eu vou levar aquele ser a um ato de melhoria. Essa melhoria pode ser financeira ou não, de estudo ou não, de acréscimo ou não. Mas quando a gente diz que a base familiar, e eu procuro... Colofé, Alessandra, tudo bom, Gohane? Quando eu procuro dizer que essa base familiar dentro de uma roça faz falta, preocupar com o outro, se eu vou lanchar, se o outro está lanchando, se eu chego à roça e tem alimento pronto, se não tem, eu vou fazer. Se falta para aquele irmão desempregado, eu vou tentar completar em pontos. Eu tenho que entender até que ponto eu estou impulsionando aquele irmão, empurrando ou obrigando a ser como eu sou. Porque o candomblé compreende muito isso. Hoje em dia, eu falo escancaradamente. Se você, futuro zelador, pretende ter sua casa cheia, é bem claro isso. Ou você bate de frente e cocria ou cria uma história familiar dentro do seu convívio de casa, uma história familiar onde não é permitido roubos, desacertos, desequilíbrios, contexto de julgamento forte, fraco, pobre e rico, notoriedade de não sexualidade dentro de uma casa, porque um jovem que entra numa casa despreparado para sofrer contrariedade, ele também está despreparado para o amor. Seria muito interessante, todo mundo acha o seu amor dentro da igreja, dentro das suas religiões, dentro do seu gueto, mas dentro do candomblé, onde é um convívio de respeito, onde João varredor de rua, e ele vai ser pai pequeno de Pedro, que é advogado, e o respeito se dá pela notoriedade do tempo,
você vai encontrar problemas se a liberação sexual for muito forte dentro da sua casa, ao ponto de poderem fazer o que querem. Na grande verdade, se eu for começar a estender esse assunto, a gente vai para 500 locais. Onde eu quero chegar mesmo é na fase de fala minha, no local de fala, sobre o desequilíbrio da ausência. Nós estamos recebendo jovens com ausência sentimental de mãe, jovens que acham que estão vivendo o tempo de crianças ainda, que precisam ter do pai o sustento e da mãe somente a educação e a correção, e se esbarram com zeladores e zeladoras, com orixás e babalorixás nas suas casas de santo, onde o zelador tem que dar contínuo à sua missão, e que essa missão depende de vários fatores, inclusive da obediência e compreensão. Um zelador só é zelador se ele tem filhos, senão ele somente é um ebome. Um zelador só pode ser chamado de pai quando ele tiver alguém que o siga, ou alguém que entenda que a sua forma litúrgica de existir faça com que ele se sinta confortável a segui-lo também. É claro que nessa notoriedade nós vamos encontrar as empatias e as dificuldades de entender o outro como um todo. Mas, primordialmente, quando eu começar a entender se meu filho está bravo, chorando, reclamão, se ao invés de eu chegar e tentar apaziguar, poder manter um número na minha roça, eu possa ter uma ação imediata, de compreensão, claro, mas também de questionamento, trazer o meu filho para a vulnerabilidade e fazer com que ele entenda se ele não teve mãe presente é porque a mãe teve que trabalhar, se a mãe e o pai separaram foi porque o pai também não se comprometeu com a mãe. Esse filho vai ter que entender que sobre nova direção, sobre novo pulso, ele vai ter que ser maleável às mudanças. Colofé, Teteu, tudo bom, Preto? Na grande verdade, eu fiquei muito tempo sem fazer live, sem fazer vídeo, porque se eu for impor ou colocar tudo o que eu penso realmente, em pouco tempo muitos vão se desagradar do que eu penso e falo. Porque é desagradável quando alguém toca numa ferida que é existente. Mas se a gente não tocar na ferida para higienizar, lavar e compor um curativo, ela nunca vai cicatrizar. Então, a intenção minha com o meu canal, com as minhas lives, é trocar experiências. Colofé, Erickson, tudo bom, querido? É trocar experiências e tornar costumeiro o nosso local de fala em desarmamento, entendeu? Está desarmado, está equilibrado e reconhecer nossa vulnerabilidade, em não saber como lidar com esse jovem que chega com frustrações. Hoje nós encontramos uma série de vodunços na Casa de Santo desempregados, sem estudo, sem futuro, sem eira nem deira, mas que vão ter uma incorporação belíssima, um vodum, uma divindade, um orixá, um inquice maravilhosos. Mas isso não pode ser o abraçar somente. Religião ela é feita para o coração, feita para a conduta, para você ter um local de apoio quando lhe faltar algo. Mas o convívio social, o estudo, a projeção, o progresso, ainda é uma forma muito executiva de ter uma vida em boa qualidade. Porque vai chegar um momento que as dificuldades de reconhecimento dessas pessoas vão gerar, Colofé, Lucas, tudo bom, querido? Vão gerar um desequilíbrio tão grandioso que ele só vai começar a trocar de casa, e você ou eu fomos contribuintes para essa troca de casa. E quando eu não me adequo àquela roupa mais apertada, a roupagem daquele local, eu tenho que sair daquele local e procurar um outro local onde me aceitem. Então eu espero que eu possa ter contribuído com vocês com um pouquinho de forma de pensar, entendeu? Que a gente possa colocar a mão na consciência e entender que as nossas lembranças e frustrações lá do passado não podem ser impostas aos nossos zeladores. Eu às vezes também perturbo muito meu zelador, que eu falo, poxa, o senhor não me dá atenção, ou o senhor não me corrige, eu também gosto de zelador presente. E eu ouvi do meu pai uma coisa muito interessante. Ele falou, eu não tenho lhe perturbado ou lhe corrigido porque você não tem saído do eixo. Aí eu pensei, poxa, vai me chamar de sair do eixo? Mas o eixo é o que nos move. Então, graças a Deus, eu pude ter dele essa resposta. Eu procuro, dentro dessa questão, estar no eixo, mas me fazer presente. Porque uma roça é como uma família, uma casa é como uma família. Eu também, como zelador, sofro frustrações, desânimos. Eu teria vontade de efetuar festas grandiosas, porque quem não gostaria de reunir os seus? Hoje eu tenho um candomblé composto por amigos.
Em sua maioria, às vezes eu não posto alguns convites, porque eu faço o meu ato litúrgico mais interno por entender a situação que o Brasil passa e entender que uma festa, uma parte civil ali fora da liturgia, do candomblé, fora do que nós temos que fazer no nosso interno, uma festa, ela leva um gasto razoável e que a gente deve pensar. Gasto esse que às vezes eu prefiro, ao invés de tocar a festa, do guaraná, a cerveja, o bolo, salgadinho, a comida, a água, a luz, o papel higiênico, eu prefiro pegar esse dinheiro e investir num filho. Talvez eu esteja errando, porque talvez eu dê àquele filho a necessidade de não se preocupar com o seu dízimo. Eu ouvi uma vez uma frase, eu estava falando sobre valores com uma pessoa, e a pessoa falou assim, você compraria uma calça jeans de R$400? Aí eu falei, não, porque a calça jeans de 50 é a mesma coisa. Aí a pessoa me fez a mesma pergunta, falou, você compraria uma calça de R$400? Aí eu falei, eu acho que eu não. Ele falou, porque você não se vê como merecedor dessa calça. Até no fator de investimento financeiro de uma casa espiritual que vive de suas mensalidades ou de suas obrigações monetárias, a maioria dos filhos que nos tem como visão de pai e mãe não entende. Se a gente chegou onde chegou por um conhecimento e por um estudo, e que aquilo denota. Quem não gostaria na sua profissão ser bem-sucedido? Então, quando o filho não é contribuinte de uma mensalidade, ele não pensa num corpo em total. Ele ainda leva para o coração dele o entender que o zelador tem a obrigatoriedade da água, da luz, do sabonete, da manteiga, do pão, do café. Ah, mas isso não é religião, isso é finança. A igreja tem sua tributação por dízimos. Toda e qualquer religião tem sua tributação por dogmas. O candomblé tem sua tributação também por dinheiro. Não que isso faça diferença, como eu acabei de falar agora. Eu, ao invés de tocar uma festa externa, eu prefiro pegar aquele dinheiro e investir numa obrigação de um filho. Porque eu também sou dos pais bobão, pai babão. Talvez eu contribua também para um erro de educação. Eu esteja polindo a situação de não levar ao outro a necessidade de crescimento, porque eu tive minha cobrança. Meu pai, falecido pai, ela está chovendo, me falava uma frase engraçada e pesada. Eu digo que a programação cerebral ela funciona muito. Meu pai dizia que se eu chegasse aos 30 anos de idade e não tivesse uma casa própria, eu poderia deixar de existir. Eu poderia trabalhar por trabalhar. E eu cresci com aquilo, então eu consegui chegar aos 30 anos com a minha casa. E a palavra pai pesa para a gente que é zelador, porque a gente se coloca no compromisso de pai mesmo, é o alimento, é a comida, a preocupação, se o filho veste, não veste. Mas, em geral, a palavra pai ela deveria ser tida como condutor, porque o meu pai não me facilitou em nada, minha mãe muito menos. Então, hoje, se eu tenho alguns dos dons que eu tenho por cobranças familiares e por necessidade de demonstrar que o que eu aprendi de forma exímia. Não que eu não tenha errado, pecado, chegado em casa mais tarde, burlado um horário. Mas mesmo com esses erros, eu sabia que existia um limite. Então hoje, quando eu imponho limite na minha roça, de certa forma, quando eu faço essas lives, é uma forma de filtragem realmente, dizendo a João ou a Maria que realmente não almeja essa responsabilidade com o candomblé, que me tenha somente como amigo. Não me procure para zelar, porque é muito difícil hoje. Hoje os filhos trocam de casa porque foram corrigidos, não trocam de casa porque o pai faleceu. Não trocam de casa porque ali, infelizmente, a estrutura foi negativa ou alguma coisa errada aconteceu em qualquer outra instituição. Eles trocam por não serem suscetíveis à arte da contrariedade. Então, ser contrariado, gente, é diário. Você vai pegar o ônibus, ele vai atrasar, você vai ser mal atendido, vão te xingar, vão tropeçar com você na rua. É o como você reage àquilo que faz você expor a sua educação. E na grande verdade, quando nós, zeladores, temos filhos que dão muitos trabalhos dentro de uma casa, pare de ficar corrigindo. Também não dê o isolamento a ele. Chegue e diga, suas consequências são essas, seus fatores são esses. Colofé, Tiaguinho, e uma vez falado, não se precavenha e não seja tolhido de impetrar o castigo. Infelizmente, a gente vive hoje uma educação onde não se respeita pai e mãe, não se respeita professores, não se respeitam maiores. Se eu não respeito maiores, eu, por consequência, não tenho desses maiores admiração. Porque a admiração é um grande polidor da nossa índole. Um grande beijo, um grande colofé. Quem gostou, dá um joinha. Essa live depois eu jogo lá no YouTube, no meu canal, quem quiser compartilhar.
e fazer bom uso dela, sinta-se à vontade. Colofé, beijo, mucuyu, mutumbá, orê, saravá, todas as saudações de respeito a cada um que esteve comigo até agora. Beijão.